Shalom, shalom, eu sou a Morada Devorá e hoje nós vamos falar da Parashat Pinhas. Como que vocês estão? Como é que foi a semana de vocês? Parashá muito especial e muito complicado ao mesmo tempo, né? Saímos de uma Parashá muito boa, elogiando o nosso povo, contato do nosso povo com a Hashem. E aí no finalzinho dela, Bilan deu um conselho que foi bem sucedido. Infelizmente, o nosso povo caiu em transgressão. E aí aconteceu a praga. E aí o zelo de Pinhas parou a praga, né? Então ele feriu os dois no ato da transgressão que estavam fazendo. E nessa praga morreram 24 mil homens, 24 mil pessoas morreram nesse momento. E é assim que finaliza a Parashá passada, beleza? E iniciamos a Parashá Pinhas com o Pinhas recebendo o quê? A consequência do zelo que ele teve, beleza? Então, assim, uma Parashá especial. Eu tô aqui com a letra pra ficar direitinho pra vocês, com o P em hebraico. Que aí ele tem o som de P, a Parashá, né? A palavra Parashá inicia com essa letra e Pinhas também, beleza? E aí ele é recompensado com um sacerdócio, assim, ó, maravilhoso. Inclusive o caderno de atividade pros adolescentes, pré-adolescentes ali, a galera de Bar Mitzvah e Bat Mitzvah, né? Está ligado com esse zelo, que eu peguei assim nessa parte, foquei nessa parte. E aí eu quero falar dos títulos para vocês dos temas da nossa Parashá. Então, acontece um outro censo, que é o último censo que Moshe vai fazer com o nosso povo, né? Então, depois da praga, Hashem conta novamente o povo. E o Rashi diz que uma das interpretações para esse momento é que pode ser comparado a um pastor cujo rebanho foi atacado por lobos e algumas ovelhas foram mortas. Assim, ele as contou para saber quantas restaram. Né? Já falamos muito sobre essa questão de contar, ainda mais nesse número, nesse livro que nós estamos, né? E aí, o resultado do censo. Um outro tema da nossa Parashá que chama atenção, não é esse ainda. Tem a divisão da terra, né? Dentro da nossa terceira leitura, o censo dos levitas, a reclamação das filhas de Tzelofhad. Então, elas foram lá, ela não tinha irmãos, então a herança ficava para o homem, e aí, nesse caso, que o cara não tinha filhos, homens, como que funcionava? Então elas foram lá, falaram com Moshe, reivindicaram e conseguiram que não. Depois o próximo tema é o quê? As leis sobre herança, então incluindo as mulheres com certeza. E aí, antes não tinha regra para isso, então elas foram responsáveis por essa regra, trazendo assim uma informação interessante sobre a gente e consultar a liderança, em consultar, né, quem é sabido, quem tem ciência das coisas, sabe as coisas, para poder nos ajudar com dúvidas, tá bom? E você pode trazer mudanças, então fazer perguntas é muito importante, principalmente vocês na cidade que tem vergonha de fazer perguntas, não tenham, façam perguntas. Por quê? Porque às vezes a sua dúvida é de muito, como todo mundo fala, e às vezes ninguém perguntou ainda, né? Naquela turma ainda não foi falado sobre esse assunto, então a sua pergunta pode trazer um assunto muito interessante para a aula, então perguntem bastante. E Roshua é apontado como sucessor de Moshe, então sabemos que Moshe Rabbeinu não vai mais guiar o nosso povo para dentro da terra prometida. E aí, quem que vai ser o sucessor? Yehoshua. Eu até separei uma história legal pra vocês. Eu vou fazer um reel sobre essa história, com essa história pra vocês. Lendo, né? Porque eu acho que vai ser mais legal. E sem comentários sobre Yehoshua ser apontado. Não quero comentar sobre isso. Daí a nossa Parashá vai seguir para as oferendas comunais. Que aí vai ter as oferendas contínuas, oferendas adicionais de Shabbat, oferendas de Rosh Chodesh, ofertas, né, de Rosh Chodesh, oferendas de Pessah. Inclusive é por este motivo que muitas referências da Brit Hadashah estão relacionadas com a festa de Pessah, que vocês já sabem, acabamos de estudar sobre ela, né? Oferendas de Shavuot, também falamos. Oferendas de Rosh Hashanah e o Shofar, tá chegando Rosh Hashanah. Tem playlist no canal sobre Rosh Hashanah e, se Deus quiser, esse ano vou fazer temas diferentes, né? Oferendas de Yom Kippur, oferendas comunais de Sukkot. Sukkot eu acho que não tem muitos vídeos de Sukkot no canal, hein? Oferenda de Shemini Atzeret. E aí acaba a nossa Parashá. Então, a nossa Parashá foi relativamente rápido, né? Comparado com a de semana passada. Achei a de semana passada maior. E nessa Parashá nós temos 6 mitzvot positivas, 6 mandamentos positivos.
que são as leis de herança, e aí todas essas oferendas que nós falamos ainda agora. Beleza, Morá, por que você fez isso? Uma contextualização da nossa paraxá, os temas que tem, tá bom? A Parashat Pinhas, nós estudamos durante a semana, no Shabat, nós concluímos o estudo dessa paraxá. E o que eu queria trazer para vocês, vamos focar o quê? Na recompensa. Enquanto a recompensa do pecado é a morte, mas nesse sentido ali foi a morte também. Rolou a praga, né? A recompensa pelo zelo, pelo cuidado de Pinhas, rolou o quê? O sacerdócio. Então, assim, a gente considera o sacerdócio um dos mais elevados postos, porque a pessoa, ela é a responsável, né? Ela ajuda ali no processo de conversão, de techuvá, né? De retorno, de arrependimento da pessoa, que aí ela ajuda naquele momento que a pessoa oferece o sacrifício. Então, assim, é um posto muito importante, muito bom, então uma honra muito grande, né? Que Pinhas recebeu. E qual que foi por que ele recebeu essa recompensa? Porque ele teve zelo com as mitzvot de Hashem. Ele viu uma pessoa transgredindo num nível, assim, absurdo, né? E aí ele fez alguma coisa. A praga estava chegando, ele foi lá, fez o que tinha que ser feito para que a praga cessasse. Ele nem sabia que a praga iria cessar, mas ele ficou, assim, tomado pelo zelo, pelo cuidado com a palavra de Deus. Então, quando a gente fala o cuidado pela palavra de Deus, vamos trazer para os dias atuais. Então, por exemplo, você tá vendo o seu irmão comendo algo que ele não sabe que não é kasher. Por exemplo, às vezes a pessoa confunde, não sabe que tem gelatina. Normalmente é coisa com gelatina, nem todo mundo sabe. Tortas. Se você comer tortas na rua, corre o risco de ter gelatina. Tem gente que bota gelatina em tudo. Então você sabe desse risco, seu amigo não. Aí ele comeu, aceitou a torta de alguém sem perguntar. Que vocês já sabem que tudo tem que perguntar. Aceitou a torta de alguém sem perguntar. O que você vai fazer? Ficar olhando? Não, chama ele ali no canto com cuidado, né? Não fala na frente de todo mundo para não causar vergonha, isso não é uma coisa boa. Chama a pessoa e fala, olha só, isso aí pode conter coisa que não é kasher, pode conter porco. Então, assim, vamos tomar um cuidado? Isso é um zelo que você está tendo. Então, a gente está demonstrando amor ao próximo, zelo com os mitzvot de Hashem, né? E com a pessoa. Outro zelo, o cuidado de seguir as horas certinho, os momentos certinho. Por exemplo, acendimento das velas. Os nossos sábios botam um horário um pouquinho antes, no pôr do sol. Então ali o horário fica 5 e pouco e tudo mais, mas tem um tempinho até chegar à noite de fato, quando seria proibido acender chama. A gente sabe que acendimento de fogo é proibido em Shabat. Então, esse período pode acontecer de a pessoa transgredir. Então, eles botam um horário bem antes. Então, por exemplo, o acendimento fica em torno de 5 horas, que é 18 minutos antes do pôr do sol. Daí, o pôr do sol um pouco depois. E ainda assim, está bem distante, quase 1 hora distante do aparecimento das 3 estrelas. Que é quando, de fato, a noite entra. O que é isso aqui? Quando você respeita esse horário, esse período e acende antes, você está sendo zeloso com o Shabat, com a mitzvah de Hashem. Com a mitzvah de não acender chama, não acender fogo em Shabat. Então, para não transgredir o Shabat, você acende bem antes. Então, isso você tem um zelo com a mitzvah, beleza? Tem outras formas de ter um zelo, mas eu quis trazer esse para vocês. O principal também, acordou, já faz logo os mandamentos que tem que fazer. Por exemplo, já acorda, faz tudo que tem que fazer, até dar, não sei o que, barro da manhã. Já faz logo chamar, não deixa para depois, porque você pode perder a hora. Beleza? Beleza. Bom, é isso. Não esqueça que existe consequência para os nossos atos. E a consequência de ser zeloso, ela é boa, tá bom? É bom pra gente. Fora que você demonstra que você ama cada vez mais a Hashem, você se preocupa com o que ele manda você fazer. Então, é isso. Nos vemos no próximo vídeo sobre a Haftarah da Parashat Pinhas. Shalom, shalom.